Então, aula 11, 1 Coríntios. Nós estamos, então, nessa primeira parte aqui, em que Paulo está respondendo, até o capítulo 4, versículo 21, nós estamos quase chegando lá, ele está tratando da questão da igreja dividida e respondendo ainda as coisas que vêm de informações que ele recebeu da carta da casa de Cloé. E depois, a partir do capítulo 5, ele vai começar a tratar de outras informações que ele recebeu ligadas à imoralidade e litígio, que, na verdade, são consequência daquilo que ele está tratando aqui. Uma teologia fraca, uma teologia baseada em coisas do mundo, podem muitas vezes nos levar a viver uma vida de pecado por não e uma vida de pecado pior, porque só viver uma vida de pecado todos nós vivemos, mas o pior é viver uma vida de pecado com justificativo, querendo justificar o nosso pecado pela palavra de Deus. Aqui, então, é só uma subdivisão. Na semana passada nós vimos a conclusão, depois vimos o início do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 5, que nós estamos dentro de um bloco maior, que é os coríntios e seus apóstolos. Quer dizer, se Paulo vinha tratando a questão da divisão da igreja, nós já deixamos claro para vocês algumas coisas logo no início, que um dos problemas é que, na medida em que os coríntios estavam, por exemplo, exaltando alguns dos seus líderes, e no caso aqui exemplificado por Apolo, em detrimento de Paulo, eles na verdade estavam se colocando contra Paulo. E aí Paulo, além de combater a questão da divisão na igreja, ele também faz uma defesa do seu ministério com muita direção do Espírito, sem se autoexaltar, sem cometer o mesmo pecado que os coríntios cometiam. Então, nós vamos até o versículo 21, tratando dessa questão dos coríntios e seus apóstolos. Depois a gente vai entrar na questão, já na outra aula, não hoje, mas daqui a 2 aulas nós vamos entrar na questão da imoralidade dos litígios. Esse trecho que nós vamos tratar, que é a parte B, né, porque nós estamos tratando uma parte maior, que vai desde o versículo 1 até o versículo 21 do capítulo 4. Mas na semana passada nós vimos do capítulo 1 ao capítulo 5. Então, por isso que tudo está sobre o tema, os coríntios e seus apóstolos. Hoje, nós vamos olhar a segunda parte disso, que vai do versículo 6 até o versículo 13. Qual que é a ideia central aqui? Paulo vai pegar as ilustrações que ele vem usando desde o capítulo 3, versículo 5, até o capítulo 4, versículo 5, e vai colocar isso diretamente na situação dos coríntios. Lembra que ele usou a questão do agricultor, usou a questão do edifício, né? Usou a questão da casa, falando do mordomo. Agora ele vai pegar todas essas ilustrações que ele usou e usar diretamente a situação dos coríntios. Ele vai tratar, durante toda essa passagem, de 2 temas principais. E o primeiro, a gente já está acostumado com ele, o orgulho dos coríntios, em que ele vai tratar nos versículos 6 a 8 e no versículo 10. E ele vai tratar também daquilo que era considerado pelos coríntios os pontos fracos de Paulo. Não que fossem os pontos fracos que ele tinha, mas aquilo que os coríntios consideravam como os pontos fracos de Paulo. Ele vai tratar isso no versículo 9 e do versículo 11 ao versículo 13. E se você está já com a sua Bíblia aberta aí no capítulo 4, a partir do versículo 6, você vai ver que logo no início desse trecho, Paulo já aponta exatamente o que ele está querendo tratar quando ele faz essa pergunta que nós chamamos de pergunta retórica. É uma pergunta que você já tem a resposta para ela. É como se eu dissesse para você: está frio hoje, não? Lógico que você vai me responder que está, a menos que você tenha algum problema. Então, isso é o que a gente chama de pergunta retórica. E ele faz uma pergunta retórica aqui, que é muito importante para o argumento dele. Ele diz: e se de fato recebeu, por que se vangloria como se não tivesse recebido? Essa pergunta que Paulo faz, ela tem um impacto muito grande em tudo aquilo que eles estavam vivendo. Quer dizer, eles estavam se orgulhando, mas você está se orgulhando do quê? Se na verdade você não produziu nada, você simplesmente recebeu.
Vamos então para o trecho. Eu vou ler aqui para vocês na Nova Versão Internacional. Então, a partir do versículo 6 até o versículo 13 de 1 Coríntios, capítulo 4. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento do outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora, estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora, nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Então, até aqui. O que Paulo está fazendo nesse trecho, ele acabou de falar da questão de sermos servos de Cristo, de que acabou de dizer que nós somos mordomos ou dispenseiros de Cristo, da graça de Deus. E agora o que ele vai fazer nesse trecho? Ele vai fazer uma aplicação do modelo de servo que ele está apresentando e como esse modelo de servo tem relação com o tratamento que os coríntios dispensaram a ele. Lembra? Ele já escreveu aqui que ele não era servo deles, ele era servo de Deus, e por ser servo de Deus é que ele os servia. É importante a gente fazer, notar bem essa diferenciação que Paulo faz. Ele vai fazer essa situação toda aqui, fazendo exatamente a aplicação de tudo aquilo que ele já tinha dito. Já tinha dito o modelo da lavoura, já tinha dito o modelo do servo de família, então ele está fazendo uma aplicação prática disso tudo que ele escreveu. Perceba aqui nessa passagem que a gente acabou de ler alguns contrastes que ele coloca. E ele vai trabalhar muito contraste nessa parte. Primeiro, ele diz no versículo 8: vocês têm tudo o que querem. Em contraste com o que ele coloca sobre ele, como alguém condenado a morrer na arena, no versículo 9. Eles são, segundo Paulo descreve, sensatos, fortes e respeitados. Ele é louco, fraco e desprezado. Paulo termina entre o versículo 11 e o versículo 13 com uma lista de tribulações apostólicas, na qual ele, Paulo, se gloria. E ele se gloria exatamente nas coisas que os coríntios menosprezam nele. Os coríntios menosprezavam Paulo, entre outras coisas, pelo fato das tribulações que ele tinha, pelo fato da maneira como ele vivia, uma maneira sofrida. E se você lembra lá da primeira aula, quando eu falei do estilo de vida dos coríntios, que muitos dos coríntios que estavam ali eram pessoas que enriqueceram durante a sua vida de trabalho, muito de trabalho artesanal naquela região. Eles vieram, muitos deles até eram presos em Roma e foram mandados para Coríntios, pessoas que não tinham um pedigree familiar, não eram pessoas da alta casta social e que ficaram ricos. Mas, no entanto, embora tivessem ficado ricos, eles não eram pessoas consideradas influentes no meio onde eles estavam, dentro da influência que existia na sociedade de Corinto.
E eles desprezavam, quando viam alguém sofrendo muito pelo evangelho, um dos motivos deles questionarem Paulo é esse: "Pô, mas que servo de Deus, que homem de Deus é esse que vive passando essas dificuldades?" E essa aplicação, inclusive, quando a gente falou e a gente fez, e eu vou repetir para vocês, que é algo que hoje em dia, dentro do movimento chamado cristão, porque muitos às vezes não são cristãos que pensam assim, embora se digam cristãos, existe aquela história de que eu tenho todas as coisas, que eu tudo posso, que tal, que eu sou filho, com aquela frase de para-choque do caminhão: "Eu não sou, eu sou filho do rei", coisas do tipo assim, no sentido, o que não é mentira, mas no sentido de autoexaltação. Eu posso todas as coisas e tudo mais, e associar o fato de ser cristão com prosperidade material, com todo tipo de prosperidade. Isso existe hoje em dia, naquele tempo era muito forte. Então, as pessoas menosprezavam Paulo pelas próprias tribulações, nas quais ele se gloria aqui. Ele está glorificando a Deus pelas dificuldades que ele passa. E Paulo usa isso de uma forma irônica para falar com eles. Porque o que ele diz? Que é a maneira como eles enxergam Paulo. E é a maneira, e ele faz um contraste entre a maneira como eles enxergam Paulo e a maneira que eles acham que Paulo deveria ser: eloquente, poderoso, etc. Mas quando ele faz esse relato do versículo 11 ao versículo 13, ele mostra exatamente como ele é e como os coríntios, portanto, deveriam ser. Então, os coríntios se exaltam por aquilo que eles acham que eles são, e eles acham que Paulo deveria ser igual a eles. No entanto, Paulo mostra quem ele é e diz como que eles deveriam ser. O que Paulo está aplicando nessa passagem aqui é exatamente o trecho da teologia da cruz que ele expôs entre o capítulo 1, versículo 18, e o capítulo 2, versículo 16. Paulo está exortando nessa passagem aqui os coríntios que eles o imitem, ou seja, que eles imitem a sua maneira de viver em Cristo. Para Paulo, na teologia paulina, ser servo significa ser servo de Cristo e, portanto, seguir o caminho da cruz. Significa morrer para as coisas desse mundo para viver eternamente para Deus. Significa não avaliar as pessoas baseado-se na prosperidade deste mundo, mas avaliar as pessoas segundo a prosperidade diante de Deus. E aí ele começa, então, a gente vendo que ele vai falar versículo por versículo. No versículo 6, Paulo então escreve: "Irmãos, apliquei essas coisas." Que coisas? Que coisas ele está falando aqui? O que ele acabou de escrever, as metáforas que ele usou da lavoura, do edifício, da casa, falando sobre ele, sobre Apolo, como servos. Então, apliquei essas coisas a mim e a Apolo. Por qual razão? Ele já diz: por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa, não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe em favor de um homem em detrimento de outro. Paulo dá, então, a razão das analogias que ele fez até aqui. Por que ele está tratando dessa questão das divisões e por que ele está tratando dessas questões, dessas analogias, no que se refere a ele, no que se refere a Apolo, principalmente? Por amor aos cristãos. E ele vai detalhar esse amor nas duas frases seguintes. Primeiro, para que ninguém, para que aprendam o que de nós significa, não ultrapassem o que está escrito. E na segunda frase, assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. A primeira frase que ele coloca aqui: para que aprendam de nós o que significa, não ultrapassem o que está escrito, é uma frase de significado mais difícil. Existem alguns pontos aqui que vários dos comentários bíblicos, vários dos estudiosos a respeito da carta aos Coríntios, têm posições muitas vezes divergentes a respeito
do que está sendo dito, qual o significado disso que Paulo está escrevendo para os coríntios, ou seja, o que os coríntios entenderam quando ele escreveu isso. O fato é que nós sabemos que essa frase está subordinada a o que ele está dizendo logo abaixo, para não se orgulhar é, de um, para não se orgulhar a favor de um homem em detrimento de outro. Ela está ligada com o fato, e quando ele está falando a favor de um homem em detrimento de outro, a favor de um homem seria Apolo, em detrimento de outro seria Paulo. É essa a conclusão que todos os estudos têm a respeito disso. Então, essa frase que ele diz, para que aprendam de nós o que significa não ultrapasse o que está escrito, ela é subordinada a isso. Quer dizer, a consequência é que se você não ultrapassar aquilo que está escrito, você não vai se orgulhar de um homem em detrimento de outro. A sua postura muda. Então, essa frase, a primeira é subordinada à segunda. Mas o que ele quer dizer com não ultrapasse o que está escrito? E aqui está o problema. Uns acham que Paulo está falando aqui do que ele escreveu até aqui, de tudo aquilo que ele escreveu na Carta dos Coríntios até aqui, nos 4 primeiros capítulos. Outros acham que ele está falando dos metáforas que ele usou no capítulo 3. Agora, o problema está exatamente nessa palavra. A palavra escrito, gegraptai, é uma palavra que é usada por Paulo em outros lugares, em muitos lugares dentro dessa mesma carta, que quer dizer respeito à escritura, é traduzido como escritura. Então, o que a maioria entende é que Paulo está dizendo, não ultrapasse o que está dito nas Escrituras. Mas quais Escrituras ele está dizendo? A Bíblia inteira, o Antigo Testamento inteiro? O consenso maior é que ele está dizendo aos trechos da Escritura que ele usou até aqui. Os trechos da Escritura citadas por ele até aqui. É isso que ele está querendo dizer. Isso é o que a maioria das pessoas entendem. Eles vinham, na verdade, os coríntios, se vangloriando por serem servos de seres humanos, de homens, né? E isso vinha trazendo as divisões que estavam no meio dele. Se por algum motivo eles não tivessem compreendido o que Paulo quis dizer até aqui, com as suas ilustrações, ele então vai direto ao ponto para dizer para eles: desistam do seu orgulho. Ninguém se orgulhe a favor de alguém, em detrimento de alguém, e dessa forma crie divisões no seu meio. Paulo quer que eles aprendam e usam essa frase aqui, não ultrapasse o que está escrito. Tem alguns que acham também uma coisa interessante, que talvez isso fosse um provérbio comum no meio dos coríntios e que Paulo cita, porque era uma frase comumente usada por eles e que eles teriam entendido isso. Mas o que mais se acredita é que Paulo está realmente falando a respeito do trecho das Escrituras citado por ele até aqui. Agora, independente dessa divergência, que é uma divergência que ninguém resolveu até hoje, o grande ponto aqui é o seguinte: deixe o orgulho de lado. Orgulho é um grande problema para todos os seres humanos. O orgulho é talvez uma das marcas mais importantes da queda. E o orgulho se manifesta em nós de várias maneiras. E o orgulho nos dificulta de nos aproximarmos de Deus. A própria palavra de Deus diz que Deus resiste aos orgulhosos. E a gente tem todo tipo de orgulho, até às vezes, como brincam, o orgulho de ser humilde, quer dizer, o que é um antagonismo entre si. Não tem como eu ser orgulhoso de ser humilde. Mas o orgulho é um grande problema. E às vezes, eu acho que a gente tem que sempre sondar nosso coração com relação a isso, principalmente quando a gente tem diferença entre as pessoas, porque uma das coisas que, quando existe dentro de uma comunidade cristã algum tipo de problema de relacionamento, você consegue algumas vezes perceber que a dificuldade de resolver o problema passa pelo orgulho humano. Passa pelo orgulho que dificulta muitas vezes você admitir que realmente você pecou,
passa pelo orgulho de muitas vezes se sentir ferido e não querer perdoar o outro naquilo que ele fez, passa pelo orgulho de achar que sabe mais do que o outro, que é mais preparado do que o outro não tem nada a te acrescentar. Então, eu acho que existem várias manifestações de orgulho no nosso meio, e o que Paulo está dizendo aqui, ele serve sempre para nós mesmos. Por isso que no versículo 7 ele coloca: pois quem torna você diferente de qualquer pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não o fosse? Perceba que ele começa essa palavra com pois. Nós já falamos para vocês que toda vez que aparece esse pois, isso está ligado com o que ele disse antes. Então, o pois aqui liga esse versículo ao versículo anterior, quando ele escreve lá: ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro, pois. Então, quer dizer, ninguém se orgulha por quê? Porque o que torna você diferente de qualquer outra pessoa? Então, ele está prestes aqui a dar o motivo pelo qual eles deveriam de ser orgulhosos. O orgulho que eles têm de pessoas mostra, na verdade, uma perspectiva errada que eles têm e uma falta de gratidão. É isso que Paulo quer tratar aqui. A queda fez, então, com que nós tivéssemos a tendência a ter uma opinião elevada a respeito de nós mesmos. Nós nos achamos mais do que nós realmente somos. Se você quer ter um crescimento espiritual e você entendeu que precisa crescer diante de Deus, algumas coisas são importantes na nossa vida. Uma delas é a questão de avaliar o nosso coração, avaliar as nossas motivações. Quando você tem uma área da sua vida que você reconhece que você tem sempre pecado nela, comece a sondar seu coração para saber por que que você reage de determinada maneira quando algo acontece. E, invariavelmente, você vai encontrar nisso uma raiz de pecado. E ali está o pecado do qual você deve se arrepender. Arrepender daquilo que todo mundo viu, a gente faz. Você faz uma besteira, e você se arrepende, mas qual é o motivo? Por que que você não muda? Aonde que aquilo está vinculado? Qual é o ídolo que tem dentro de você que te leva àquele tipo de situação? Então, a queda fez com que nós achássemos que nós somos mais do que na verdade nós somos. E os coríntios se achavam os tais porque eles tinham, como eu já disse para vocês em algumas aulas anteriores, achado que eles já tinham chegado lá. Porque, afinal de contas, a manifestação dos dons espirituais no meio deles era pujante, tinha muito. Então, eles achavam que eles já tinham chegado lá, que aquilo que era promessa escatológica da vinda do Messias e a instalação do reino de Deus já tinha acontecido. E eles, os coríntios, já estavam lá. E Paulo, coitado, estava longe. Afinal de contas, Paulo estava sofrendo daquele jeito. Essa teologia errada de vincular o que acontece conosco aqui nessa terra a nossa espiritualidade. Então, o que está acontecendo, que a perspectiva errada deles é essa. Então, esse orgulho deixava com que eles até fossem gratos a Deus por aquilo que Deus tinha concedido a eles. Então, eles não eram gratos aos dons, e não eram gratos da humildade de saber que esses dons que eles estavam exercendo tinham sido dados a eles por Deus, e dessa forma sendo soberbos. Achavam que isso era sinal de prestígio. Por isso, Paulo faz essas perguntas retóricas que estão aqui. Por que que você se torna diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que você não tenha recebido? E se você recebeu, se é então que você recebeu, por que que você se orgulha como se assim não o fosse? Então, a primeira pergunta que Paulo faz, que é por que que você se torna diferente de qualquer outra pessoa, ela tem a ver com aquilo que a gente já conversou, as divisões que estavam tendo no meio deles. Eles estavam tendo divisões, é como se Paulo perguntasse assim para eles: quem vocês pensam que são?
eu tivesse que traduzir, existe muita discussão a respeito dessa frase, o que que Paulo está querendo dizer, mas a melhor interpretação para os tempos de hoje é como se Paulo dissesse assim, que você, no versículo anterior, que vocês não deveriam se orgulhar de alguém em detrimento de outro, pois quem vocês pensam que são? É como se ele dissesse isso para eles. Indica que o orgulho deles levou à presunção de que eles eram mais do que alguém. A segunda pergunta que você tem que não tenha recebido, ela tem a ver com ingratidão. Você é crente? Se você é crente, se você crê na Bíblia segundo o Evangelho, você entende que tudo o que você é em Cristo e tudo aquilo que você tem é graça de Deus sobre a sua vida. Você entende que você só está sentado aqui assistindo essa aula porque a graça de Deus está sobre você. Porque se fosse da decisão de Deus, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, que você nesse momento partisse dessa para outra, você não estaria aqui, sem que nada tivesse acontecido. Então, a gente entende que tudo é graça. E se por um acaso eles ainda não tinham entendido o que Paulo estava querendo dizer aqui, ele faz uma pergunta que já tem a presunção da resposta, ou seja, nada. O que que você tem que você não tenha recebido? Nada. E se você não recebeu nada, por que que se você se não tem nada em você que você não tenha recebido pela graça de Deus, por que que você se orgulha? Como se você não tivesse recebido, como se você tivesse construído todas as coisas com as suas mãos. O que Paulo quer dizer? Que o entendimento deles do Evangelho da Graça estava equivocado. Que eles olhavam os dons e achavam que era deles. E que dessa forma eles olhavam com desprezo para os apóstolos, que, segundo o entendimento deles, parecia faltar alguma coisa. Graça, irmãos, o entendimento da graça nos leva sempre a ter gratidão. Qual é o motivo de muitas vezes eu não estar disposto a usar aquilo que Deus tem me dado para servir outros? Ingratidão. Quando eu entendo que aquilo que Deus tem me dado, Ele me deu para que eu sirva outros, eu passo a viver o evangelho da graça, da gratidão, e, portanto, eu sou grato por tudo aquilo que Deus tem me dado pela graça. A graça de Deus nos leva a ter gratidão. A sabedoria humana, o viver segundo a sabedoria humana e a autossuficiência sempre nos leva à vanglória e nos achar mais importantes do que os outros. E por conta da vanglória deles, Paulo passa a fazer certas ironias com eles daqui para frente, para que eles pudessem ver a loucura deles. Então, versículo 8, Paulo escreve assim: vocês já têm tudo o que querem, vocês se tornaram ricos, chegaram a ser reis, e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Espera aí, tá difícil entender isso aqui que Paulo quis escrever. Porque se eu, por um lado, entendo o seguinte, vocês já têm tudo o que querem, vocês já se tornaram ricos, e na verdade eles não são, eu estaria indo contra o que Paulo escreveu no capítulo 1, versículo 5, em que ele diz, pois nele vocês foram enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento. Só que, na verdade, Paulo está afirmando algo que, de fato, eles são, que ele já disse que eles são, mas usando nesse termo ironia. Ele está usando ironia para que um contraste com a atitude de gratidão e humildade que Paulo exortou no versículo anterior que eles tivessem, com perguntas retóricas, ele vai começar a fazer aqui antíteses, colocar frases contrárias umas às outras, para que entre os coríntios e ele. O problema não é Paulo, eles não estão contra Paulo, então ele vai começar a usar agora certas antíteses entre a atitude deles e a atitude de Paulo, para que eles entendam, na verdade, o que Paulo quer é que eles se envergonhem do que eles estão fazendo. O que ele espera é que eles fiquem realmente envergonhados da atitude que eles estão tomando. Então, ele faz essa ironia com 3 frases curtas.
atacando a ideia que eles tinham deles mesmos. Se você, por exemplo, quiser ver em outro lugar que isso é feito, abra rapidamente a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 17. Quando Cristo está falando a respeito da igreja de Laodiceia, e ele escreve assim, Apocalipse 3, versículo 17. Ele escreve: Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A igreja de Laodiceia realmente era uma igreja rica, mas não reconhecia a verdadeira natureza sem Cristo. O que Paulo está fazendo aqui é a mesma afirmação. Ele está fazendo uma afirmação que é verdadeira. Os coríntios realmente, materialmente, eram prósperos, tinham várias manifestações de dons, e só que eles estavam dizendo o seguinte: nós já chegamos lá, e nós não precisamos de um apóstolo como Paulo para poder ter chegado lá. Ele vai falar mais na frente, no capítulo 12, no versículo 13, que eles já beberam do Espírito e são cheios dos dons espirituais, mas ao invés dessa riqueza em Cristo, da presença de Deus, os levarem a ter humildade, eles os levaram a ter soberba, eles os levaram a pecar. Esse é o ponto que Paulo está querendo tratar aqui. E é interessante, porque quando você vai ler esse texto no original, você vai ver que Paulo escolhe verbos específicos aqui para tratar sobre esse pecado de orgulho, que não ataca só o orgulho, ele ataca também a própria espiritualidade deles no sentido daquilo que eles tinham, que era o que a gente chama de escatologia ultra-realizada. Eles achavam que eles tinham chegado lá, gente. Já chegamos lá. E Paulo sempre ensina na sua teologia o jaio ainda não, que significa o seguinte: você que crê em Cristo, segundo a palavra, você já está no reino de Deus, mas ainda não. Você ainda passará por muitas coisas nessa vida, ainda teremos a volta de Cristo, o juízo, e depois nós reinaremos com Ele eternamente. Então, esse é o já e o ainda não. Eles estavam achando que já estavam lá. Então, ele escolhe verbos aqui que não só atacam o orgulho, mas verbos também que, quando eles leram, os confronta com essa escatologia ultra-realizada que eles tinham. E aqui, quando a gente vai ver essa questão de vocês chegaram a ser reis, é interessante porque a melhor tradução aqui não é chegaram a ser reis, mas a reinar mesmo. Porque quando a gente fala de chegar a ser rei, eu estou falando de uma posição. E reinar significa, na verdade, uma atitude. Então, atividade de reinar, enquanto que ser rei significa um status. Essa é puramente uma linguagem escatológica. Se você vê quando Cristo voltar e todas as coisas forem feitas, refeitas, restauradas por Ele, nós reinaremos com Ele eternamente. Mas nós não seremos reis, nós reinaremos com Ele. Essa é a diferença, que parece ser sutil. Ah, mas que diferença tem se eu sou rei ou se eu estou reinando? Existe uma diferença, porque isso está ligado exatamente com a nossa natureza, de quem nós somos, e principalmente nossa natureza pecadora, que nos leva, às vezes, nessas sutilezas, a dar algumas derrapadas que nós não devíamos. E ele diz ainda: sem nós quem? Sem os apóstolos. O que acaba acontecendo? Quando a gente muitas vezes se coloca numa posição de superioridade, o caminho natural, eu posso me colocar hoje numa posição superior a alguém, mas o caminho natural é amanhã ou depois eu ser superior a todo mundo. Talvez você conheça alguém que começou assim, começou achando que, de repente, ele era muito melhor do que fulano. E hoje em dia, nenhuma teologia mais serve para ele. A única teologia que serve para ele é a teologia que ele mesmo faz dele. Todo mundo usa muito o exemplo do Caio Fábio.
Caio Fábio já foi um grande expoente dentro do evangelho no Brasil. Só que ele chegou a um ponto em que hoje nada serve para ele, não segundo o evangelho, segundo ele mesmo. Então, é o que acontece, é o exemplo que todo mundo dá. E você talvez conheçam pessoas que passaram por isso. E quando ele coloca essa frase final aqui, para que reinássemos com vocês, ele coloca todas as coisas sob o mesmo ponto de vista. Ou seja, se eles tivessem chegado lá, se eles já tivessem sido concretizadas todas as coisas, Paulo e os apóstolos também já teriam, já teriam chegado. Eles também já teriam entrado nele. Mas a realidade mostra o seguinte: Paulo sabe exatamente como ele está. Paulo tem a consciência da situação em que ele está. Cheio de fraquezas, a maioria delas, que ele vai citar, físicas. E ele vai descrever isso a partir daqui para poder aproveitar e fazer os coríntios entenderem o seguinte: vocês precisam entender quem vocês são de fato. Ele vai usar aquilo que eles sabem, que eles estão julgando dele, para poder apontar diretamente para a cruz de Cristo, para onde eles deveriam estar olhando. Por isso que ele já começa no versículo 9 a dizer: porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos nos tornado espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos quanto diante de homens. Paulo aqui expõe de uma forma muito dura a prova de que ele e os outros apóstolos ainda não começaram a reinar com Cristo, da maneira como os coríntios estavam achando. Para isso, ele usa uma imagem de condenados a morrer na arena romana da época. E a metáfora que ele usa, ela parece ter relação com algo que acontecia naquele tempo, quando um general voltava de uma guerra vitorioso, trazendo todos os espólios, entrava triunfal na cidade, trazendo os espólios de guerra, todo o seu exército, e, por último, ele trazia aqueles prisioneiros de guerra, condenados à morte, que seriam jogados na arena romana para espetáculo para todo mundo assistir, devorados pelas feras. Um espetáculo visto por todos. Ou seja, ele está dizendo que eles, os apóstolos, não são como aqueles que estão sentados assistindo esse espetáculo. Eles são aqueles que são jogados às feras. E aqui ele usa algumas coisas interessantes. Se você pega, por exemplo, a frase final do versículo anterior, como ele diz: como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês, e já preparando para esse contraste, ele já vai preparar para esses contrastes daqui para frente, e não só entre Paulo e eles, mas também entre a ideia que eles têm de vida cristã, de discipulado, de apostolado, de tudo isso. O que Paulo está querendo dizer é que uma vida cristã, vivida em Cristo, segundo a palavra, não é uma vida de soberba, mas é uma vida de humildade. Não é uma vida de eu estar no meio daqueles que estão assistindo o espetáculo, mas eu acabo sendo espetáculo para o mundo. Eu acabo sendo desprezado para o mundo se eu resolver viver um evangelho da maneira como a Bíblia diz. Paulo ainda não chegou a reinar, que é o que ele quer dizer. Então vocês também não. O que dá a impressão, pela maneira como Paulo escreve aqui, é que eles tinham um orgulho espiritual alto que fazia com que eles tinham um constrangimento por Paulo não estar no nível deles. Por isso, talvez, ele se declare como alguém condenado à morte como um espetáculo a ser visto, exatamente para constrangê-los. E para constrangê-los, Paulo usa aqui no final um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Quando ele coloca esse diante de anjos, ele está fazendo, na verdade, uma menção a um espetáculo universal. Ele está dizendo que se torna um espetáculo universal. Ele quer, na verdade, constranger e levar os coríntios ao constrangimento. Versículo 10, ainda diante dessas antíteses, ele diz: nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes.
vocês são respeitados e nós somos desprezados. De novo, Paulo está sendo irônico. Paulo retoma os contrastes que ele usou anteriormente com antíteses, parecidas com outras já citadas, porque ele já falou desses temas até aqui, fazendo o contraste entre ele e os coríntios. A maioria dos coríntios não era sensata. A maioria dos coríntios não era forte. A maioria dos coríntios não era respeitada como eles se achavam. Em certo sentido, eles até seriam, por estarem em Cristo, mas isso não segundo a sabedoria do mundo. E eles estavam se achando assim, baseado na sabedoria do mundo. Então, eles em Cristo, eles são assim, mas eles não são assim da maneira como eles entendem. Então, eles estavam entendendo tudo da forma errada. O primeiro contraste que Paulo coloca entre ser louco e ser sensato vem de temas que a gente já tratou antes, né? Já no versículo anterior, quando a gente colocou de espetáculo para o universo, seria uma forma de ser louco. Eu sou louco, sou espetáculo para o universo. Mas ele também está ligando isso à loucura do evangelho, que ele diz que o evangelho de Cristo para o mundo é loucura. Quando ele acrescenta aqui, mas vocês são sensatos em Cristo, aumenta muito a ideia de ironia que Paulo quer colocar aqui. É como ele dissesse o seguinte: vocês estão em Cristo, mas vocês estão perdendo de vista o Cristo. É o que ele está dizendo aqui. Quando ele diz sensatos em Cristo, vocês são cristãos, mas vocês estão perdendo de vista o Evangelho. Vocês estão perdendo o Cristo de vista. O segundo contraste que ele coloca, nós somos fracos e vocês são fortes, também é uma repetição do que ele já disse lá no capítulo 1. A fraqueza de Paulo reflete a fraqueza de Deus. Qual que é a fraqueza de Deus que ele está querendo dizer? Cristo na cruz. Loucura para os gentios. Então, a força deles é também ironia de Paulo, pois eles não estavam entre os poderosos e os influentes da sociedade grega da época, da sociedade coríntia da época. Mas quando eles julgavam Paulo, eles estavam se colocando nessa situação. No último contraste, você percebe que ele inverte a ordem. Nós somos loucos e vocês sensatos. Ah, nós somos fracos, vocês são fortes. Na última, ele inverte a ordem. Ele coloca vocês em primeiro, nós depois. Então, vocês são respeitados e nós desprezados. Por que ele inverte isso? Talvez por uma harmonia com o que ele vai escrever entre o versículo 11 e o versículo 13, uma coisa muito mais de harmonia de texto. Mas é uma ironia de novo, porque Paulo sabe que a maioria, eles não eram de nobre nascimento. Eles é, eles eram, na verdade, pessoas que, diante da sociedade, não tinham toda essa situação. No entanto, o fato de ter nascido de novo em Cristo os faria respeitados. Mas o mundo jamais daria honra a eles por essa razão. No versículo 11 a 13, Paulo abandona a ideia, a ironia, e vai falar diretamente com eles, colocando uma série de tribulações que, segundo os coríntios, eram motivo de desonra do ministério apostólico dele, mas que na verdade não eram considerados por ele assim, mas os coríntios consideravam desonra, e com a explicação que você vai ver na próxima aula, a partir do versículo 14, fica claro que Paulo está querendo dizer que o que ele está dizendo do 11 a 13 era um exemplo a ser seguido. Perceba a repetição da palavra até agora. Isso parece que Paulo está fazendo um contraste com aquela ideia da escatologia ultra-realizada, deles acharem que tinha chegado lá. Então, talvez seja por isso que a repetição desse até agora. A lista que Paulo apresenta aqui nesses 3 versículos pode ser dividida em 3 partes. A primeira parte, 5 itens, no versículo 11, ligados a privações materiais, fome, sede, necessidade de roupas, tratados brutalmente, sem residência fixa. Acrescido da primeira parte do versículo 12, trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Por quê?
porque talvez esse fosse um dos motivos pelos quais os coríntios o desprezavam. Ele não era patrocinado por ninguém, ele trabalhava para o seu próprio sustento, porque existia aquilo que eu expliquei na primeira aula, aquela ideia errada da sociedade de Corinto de troca de favores. Então, Paulo decidiu sustentar-se a si mesmo, e por isso ele era desprezado no meio daqueles coríntios que estavam compondo aquela igreja ali. Essa era uma forma de crítica que os coríntios tinham a ele, talvez por isso ele tenha colocado. A segunda parte vai do versículo 12b até o 13, uma série de antíteses que descrevem as reações dele, a reação de Paulo diante dos maus tratos recebidos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Então, como que Paulo reage diante de tudo aquilo que ele é perseguido? E uma metáfora final que parece ser parecida com a metáfora que ele usou ainda há pouco sobre ser espetáculo na arena, quando ele diz, nos tornamos escória da terra e lixo do mundo. Parece muito com aquilo que ele acabou de usar, mas de uma forma muito mais pesada, de uma forma muito mais pesada, se tem outra palavra para dizer. O que a gente pode tirar disso de aplicação para a nossa própria vida? Primeiro que esse é um texto difícil para a igreja contemporânea, nas culturas de hoje, com toda a comodidade que a gente tem. Quando você lê um texto desse, talvez você tenha dificuldade de se colocar dentro da situação, porque nós vivemos uma vida muito boa, por pior que seja a vida que você está vivendo, materialmente falando. Nós temos realmente uma vida que, comparada com a vida dessa época, o pior que seja a sua vida, de um conforto brutal. Então, nós temos. E outro motivo de dificuldade é o tipo do evangelho que é colocado hoje em dia, o evangelho que não é mais o evangelho da graça, mas é o evangelho dos bens materiais, da prosperidade material. Então, é meio complicado você ler um texto desse, que a gente está dizendo aqui, e entender esse texto na sua plenitude. Entender que tudo aquilo que você tem e tudo aquilo que você é em Cristo, você só é, e se você só tem, porque você recebeu, e isso deve levar você a ter atitude de gratidão. Olha como isso faz com que você lide com o seu tempo. Eu já falei isso aqui umas vezes, vou sempre repetir, porque é uma coisa que eu acabo usando sempre. Uma das boas maneiras da gente entender a nossa espiritualidade olhando para a nossa agenda. A agenda de todos nós é muito mais preenchida com coisas que dizem respeito às nossas necessidades do que com as necessidades do reino, mas alguns exageram um pouco. Muitas vezes, a gente passa a viver muito mais para os nós mesmos, os nossos próprios problemas, do que para o reino. E quando eu estou falando de viver para o reino, eu estou falando de uma vida ampla. Eu estou falando de uma vida de oração, uma vida de leitura bíblica, uma vida de estudar a palavra de Deus, uma vida de participar do evangelho do reino, me colocando sempre na comunidade para adoração a Deus, para comunhão, para abençoar as pessoas, para participar de todas as coisas. E as desculpas que muitas vezes a gente usa é que eu estou com a vida muito atarefada. Bem, geralmente a vida atarefada é sinônimo de vida desorganizada. Eu vou dizer uma coisa aqui que não são todos, mas a maioria das pessoas que eu conheço, que às vezes eu tenho alguma oportunidade de ter um contato mais íntimo, quando tem algum problema que está conversando comigo, todos os problemas começam quando você não tem o seu tempo de maneira organizada. E aí você não tem o seu tempo de maneira organizada, você não é senhor do tempo, mas você é dirigido pelo tempo. Você faz as coisas conforme elas aparecem, você não tem agenda. A sua agenda é aquilo que acontece. E se a gente tem muita coisa para fazer, a gente precisa ter uma vida organizada. Desde uma pessoa, uma dona de casa, que também precisa ter sua vida organizada, até alguém que trabalha fora, e trabalha em casa, e que estuda, que precisa ter tempo definido para todas as coisas. Deus nos deu 24 horas, boa parte delas nós temos que dormir para restaurar nossas energias. O tempo que nós temos para viver, nós temos que
organizar isso para viver de uma forma para o reino. Então, essa é a dificuldade da igreja contemporânea, entender que tudo que você tem é dádiva de Deus, é graça de Deus, para ser usado segundo a sabedoria dele, e nós queremos usar segundo a nós. Por isso, as perguntas do versículo 7 têm que estar sempre na nossa mente, como um aguilhão que Paulo fala. Aguilhão, para quem não sabe, era uma coisa pontiaguda que tinha naqueles carros puxados por animais, que sempre estava cutucando o animal e fazendo ele para frente. Então, o aguilhão na nossa mente tem que ser algo que deve nos fazer mover em direção ao Evangelho. A vida é uma dádiva de Deus para o cristão verdadeiro. E aí eu tenho que viver segundo a vontade de Deus para a minha vida. E eu acho que a terceira coisa é que muitas vezes a gente lê as Escrituras tentando nos identificar com Paulo. Eu aqui me identifico muito mais com os coríntios nas minhas atitudes do que com Paulo. Eu acho que a gente precisa entender que esse texto, muito mais para nós, na posição de coríntios do que na posição de apóstolo. Porque realmente não tem. Eu me vejo muito mais, e aí é uma aplicação pessoal de cada um de vocês, com atitudes muitas vezes colocadas diante do meu orgulho pessoal, de todas as coisas, do que aquilo que o Evangelho tem para mim. Eu acho que tem muita coisa para melhorar, muita coisa para poder ter uma vida mais dedicada ao reino, uma vida muito mais dedicada a servir a Deus em todas as coisas. E isso é algo que eu creio que aqueles que estão buscando uma vida sincera diante de Deus são capazes de concordar comigo, que a gente realmente precisa ter uma vida entendendo quem de fato nós somos, quem Deus é e o que nós precisamos ser transformados. Comece isso, sondando seu coração, vendo quais são os motivos pelos quais você não tem progredido e prosperado na vida cristã. Coloque isso diante de Deus, procure buscar as verdadeiras raízes de tudo isso, o pecado que te impede de ter vitória sobre o pecado, e comece a ter uma vida de transformação diante de Deus, conhecendo mais dele, servindo a Deus naquilo que ele tem te chamado. Nós ficamos por aqui hoje.